Olá, vamos mergulhar hoje num mistério que parece ter uma resposta óbvia. A gente vai desvendar a verdadeira história de uma das invenções mais incríveis da natureza, as penas. A pergunta parece até boba, né? Coisa de criança. Por que os pássaros têm penas? A resposta. A resposta parece tão na cara que a gente quase nunca para pensar nela. Para voar, claro, é a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Penas são a alma do voo na natureza. Mas e se essa resposta mais óbvia de todas não contar a história inteira? E se na verdade ela estiver errada? E aqui que a história começa a ficar boa de verdade. Os fósseis não mentem. As penas apareceram em criaturas que andavam na terra firme milhões e milhões de anos antes que qualquer animal sonhasse em voar. Isso deixa a gente com um baita enigma. Se não eram para voar, então para que serviam? Bom, vamos investigar isso a fundo. A gente vai tratar esse caso como uma verdadeira história de detetive da evolução. Preparados? E aqui está o caso. De um lado, o que todo mundo pensa. Do outro, o que a ciência descobriu. As penas não foram uma invenção para o céu, não. Foram uma ferramenta essencial para sobreviver aqui na Terra. Para entender a origem, primeiro a gente precisa entender o objeto em si. Como é que uma estrutura tão complexa, tão delicada é construída? A resposta, olha que incrível, está na própria pele. Então, no básico, uma pena é um anexo da pele. É uma estrutura feita de queratina, a mesma proteína das nossas unhas e do nosso cabelo. E ela cresce de um buraquinho na pele chamado folículo. O mais fascinante é que penas e escamas de répteis têm a mesmíssima origem. Dá uma olhada nesses diagramas. As mesmas camadas de pele, epiderme e derme, estão trabalhando. A instrução é que muda. A pele da asa diz faça uma pena, enquanto a do pé diz faça uma escama. Simples assim. O nascimento de uma pena é quase uma dança biológica, sabe? Perfeitamente coreografada. Primeiro, as células se juntam num montinho que os cientistas chamam de placódio. Depois, um brotinho começa a empurrar para cima e a estrutura toda mergulha na pele, criando o folículo. É tipo o berço da pena, de onde ela vai crescer. E olha, essa sequência de passos não é só um detalhe técnico, não. É uma pista crucial. É como um eco de milhões de anos de evolução. E é essa pista que a gente vai seguir agora, saindo um pouco da biologia para entrar na paleontologia. Então, vamos viajar no tempo. As provas não estão só na pele das aves de hoje, mas também presas em rochas antigas, contando a história de dinossauros que eram muito, mas muito diferentes do que a gente imaginava. Esse cronograma mostra uma coisa surpreendente. As primeiras estruturas que pareciam penas surgiram há 250 milhões de anos. E não era para voar, era provavelmente para se manter aquecido, como um casaco. O famoso Archaeopteryx, que é o elo perdido entre dinos e aves, só apareceu 100 milhões de anos depois. E essa citação mostra direitinho por que o Archaeopteryx foi tão importante. Ele era a mistura perfeita. Tinha penas e asas de pássaro, mas também garras, dentes e um rabo comprido de dinossauro. Era a prova definitiva da conexão entre eles. Só que tem um problema. Fósseis são raros. São como fotos perdidas de um álbum de família gigante. Eles nos dão uma ideia, mas para ter a imagem completa a gente precisa de mais pistas. E felizmente, existe outro jeito de ler o passado. Acontece que a evolução não escreve a sua história só nas rochas, não. Ela escreve no próprio código da vida. É isso mesmo. As pistas estão sendo reescritas toda santa vez que uma ave se desenvolve dentro de um ovo. A resposta para o passado mais distante está no desenvolvimento do presente. E o campo que nos ajuda a decifrar isso se chama Evo-Devo. A ideia principal é que o jeito como um embrião se desenvolve pode ser um espelho da jornada evolutiva dos seus ancestrais. O desenvolvimento do indivíduo meio que resume a evolução da espécie. É genial! E aqui está o pulo do gato. A sequência de como a pena cresce no embrião de hoje, de um simples brotinho até uma estrutura toda ramificada, é um espelho do que a gente vê nos fósseis. As penas mais antigas eram só uns fiapinhos, e só muito tempo depois se tornaram essas estruturas complexas que a gente conhece hoje. E agora, juntando as pistas dos fósseis com as pistas dos embriões, a gente está pronto para a revelação final, para responder de vez a nossa pergunta lá do começo. Pois é, a resposta não é uma só, é uma sequência. Primeiro, as penas serviam como um cobertor, para manter o corpo aquecido. Depois, ganharam cores e formas para paquera, para rituais de acasalamento. Aí se tornaram úteis para chocar e proteger os ovos.
E só muito, mas muito tempo depois é que essa estrutura fantástica foi adaptada para a façanha incrível do voo. Então, resumindo a ópera, as penas não foram uma invenção para conquistar os céus. Elas foram uma ferramenta de sobrevivência para dominar um mundo terrestre super competitivo e cheio de desafios. Isso muda tudo, não muda? Pensa bem. Da próxima vez que um passarinho pousar na janela, lembre-se, não se está vendo apenas um pássaro. O que se está vendo é um dinossauro vivo, um herdeiro direto de uma linhagem antiquíssima, carregando em cada pena uma história de 250 milhões de anos de sobrevivência e inovação. É de arrepiar.